Caríssimos, nós estamos dentro das catequeses de conclusão do ano catequético diocesano e o tema deste nosso encontro hoje é: a palavra me ajuda a reconhecer a presença de Deus em minha vida. Esse é o tema e ele será desenvolvido em vários momentos. Primeiro, quem é Deus para mim hoje? Deus não é um censurador. Deus é o rosto da misericórdia. O discípulo deve ser misericordioso como o mestre, bom samaritano. Então, é esse o contexto deste nosso tema de hoje. Palavra de Deus, a palavra me ajuda a reconhecer a presença de Deus em minha vida. Iniciamos esse nosso encontro com a leitura de um texto da Constituição Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, que se inicia citando o evangelista João e que nos diz: anunciamo-vos a vida eterna que estava junto ao Pai e se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco e nossa comunhão seja com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso está lá na primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 2 e 3. Esta é já a maneira da presença divina manifestada entre nós. A comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo é assegurada para nós através do Espírito Santo em nossa vida. Presença viva de Deus em nosso meio. É a presença do Espírito de Deus presente em toda a igreja. É Ele que abre o nosso coração, a nossa mente e todo o nosso ser para Deus e o mistério do seu amor, para que a sua palavra, que é Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, seja em nossa vida fonte desta comunhão com toda a Trindade. A comunhão nossa não é apenas com o Cristo ou com o Espírito Santo ou com Deus Pai, mas é a comunhão com toda a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra viva é Jesus, o Verbo encarnado. É o próprio Cristo revelado a nós e enviado pelo Pai para a nossa salvação. Então, Jesus Cristo é revelado pelo Pai. Este é meu filho, eu hoje te gerei. Este é meu filho muito amado, escutai-o. Né? Ele é que torna presente a vida eterna já entre nós. Então, a presença do Cristo é já a vida eterna concedida a cada um de nós. É Ele que se faz presente no meio de nós. Ele nos fez uma promessa. Qual é esta promessa? Eu estarei com vocês. Ele diz assim: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. João, capítulo 14, versículo 18. Então, a palavra de Deus, portanto, é a revelação do seu amor por nós. Ele tornou-nos filhos do seu Pai. Portanto, se somos filhos do Pai de Jesus, Pai eterno, somos também seus irmãos. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 15, ele nos diz que todos
os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então ele diz, com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes o espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Papai. A palavra, então, nos revela quem é Deus. Deus é o amor. E o amor é revelado a nós na sabedoria do seu Filho, na pessoa de Jesus Cristo. No início, São João, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele vai começar dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Logos de Deus, a palavra criadora de Deus. O Logos é uma palavra criadora, né? Então, no princípio estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Jesus Cristo é o Logos de Deus, a palavra viva, a palavra que é uma palavra que se concretiza, que se realiza. O hebraico fala o dabar, o grego fala Logos. Cristo é o Logos, Cristo é a palavra viva, é a palavra que se cumpre, que se realiza, né? Então, é esta palavra que no princípio da criação se manifesta. O Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. Então, quando Jesus nos diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, 24. Então, uma palavra que se cumpre, uma palavra que é sustento, que nos sustenta na construção, né, da nossa vida. Então, a presença desta palavra na nossa vida é apresentada pela Escritura, quando Jesus Cristo diz, enviando os seus discípulos, que são apóstolos da aliança, discípulos da aliança, são aqueles que são enviados em missão, ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, essa palavra que é o Logos de Deus, que é a palavra criadora, que é a palavra que redime, que resgata, porque é o próprio Cristo, essa palavra nos acompanha, né? Nos leva a uma comunhão na Trindade. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esta sua presença é efetiva na vida da igreja. A presença da palavra, a presença de Deus, a palavra do Filho, a presença do Filho é efetiva, de uma forma concreta, na vida da igreja e, consequentemente, na vida de cada um de nós. Então, a sua palavra proclamada no meio de nós, numa assembleia, na igreja, que é a Assembleia de Deus, né? Convocação de Deus. Então, esta palavra proclamada entre nós, ela vai confirmar a presença de Deus na nossa vida, a cada dia, na nossa caminhada. Em nossa caminhada nós vamos ver, durante todo esse tempo que nos é dado viver, né? Nesse tempo aqui, que é o Senhor que nos dá esta garantia de estar conosco. Quando Ele nos diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado
ao homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Construir em cima da rocha é construir em cima da palavra, do verbo de Deus, da palavra criadora, do próprio Cristo. Construir a vida, construir a nossa vida em cima daquilo que é a manifestação do Pai no meio de nós. O amor do Pai, palavra viva, Cristo, né? A rocha. E ele vai nos dizer ainda: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa, portanto, da presença divina no meio de nós, é essa presença de Deus que nos acompanha, que nos fortalece, que nos conduz. O tema que nós temos hoje, o tema da nossa reflexão de hoje, nos leva também a um questionamento, né? Quem é Deus para mim hoje? Quem é Deus? Como Ele se revela? Como eu posso falar de Deus? Quem é Deus para mim hoje, na minha vida, na minha história, no meu dia a dia? Então, esta é uma pergunta que todos nós devemos fazer cada dia, constantemente, todos os dias. Por quê? Porque é uma pergunta que nos deve levar a uma busca verdadeira da imagem verdadeira de Deus, que é a imagem revelada nas Escrituras. Quando nós encontramos a revelação de Deus na história da salvação, nós encontramos dizer: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus se revelou no seu Filho. Então, esta revelação de Deus é a revelação na história de quem é Ele. Ele se revela a nós na Escritura, se revela a nós através do seu Filho, Jesus Cristo. Nosso Deus, portanto, não é um Deus criado à nossa imagem e semelhança. Não somos nós que criamos Deus na nossa cabeça, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então eu quero um Deus que se pareça comigo do jeito que eu quero, do jeito que eu monto. Não. Nós é que somos criados à semelhança dele. Não Ele criado à nossa semelhança. Não é um Deus que nós imaginamos. Deus não é. A imagem divina não é a imagem que eu crio. Deus não é a imagem que eu criei dele. Então não é um Deus imaginado por nós. Não é um Deus que nasce das nossas fantasias ou da nossa razão. Não. Não é um Deus criado para suprir as minhas necessidades. Então eu necessito disso, 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 então eu crio um Deus que faça a minha vontade. Não. Quem é Deus? O nosso Deus se manifesta como aquele que se dá, aquele que se revela. É o Deus que se revela plenamente. E onde está esta revelação divina plena? No seu Filho Jesus Cristo, que nos ama e é a expressão máxima de amor, um amor de entrega por nós. Então, Cristo é a imagem perfeita do Pai. Aliás, ele diz: Felipe, né? Quem me vê, vê o Pai. Nós vamos ver isso, né? Então, a revelação divina acontece por sua total e magnânima, grandiosa bondade, a bondade de Deus, a sua sabedoria, a sua misericórdia. Então a revelação divina está relacionada à sabedoria de Deus, está relacionada à sua bondade para conosco, à sua misericórdia. Então Ele se revela para tornar conhecido o mistério do seu grande e infinito amor para todos nós, para com toda a humanidade criada por Ele. Nós encontramos esta revelação dada a nós, descrita na carta aos Hebreus, onde o autor da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele vai nos dizer:
muitas vezes e de diversos modos, falou Deus outrora pelos profetas. Agora, nestes dias, que são os últimos, Deus falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Ou seja, o mundo criado foi feito em Cristo, por causa dele, por meio dele. Em Cristo, nós vemos a revelação do Pai a nós. Ali está revelado todo o seu amor. Então, a carta aos Hebreus nos fala justamente, nos lembra o tempo que vivemos. O tempo diz, nestes dias que são os últimos. Estamos vivendo os últimos dias na revelação, ou seja, naquilo que a teologia nos fala. Últimos dias são estes dias que nós vivemos, ou seja, o tempo em que nós vivemos. Esse tempo da nossa vida são os últimos dias da revelação divina, porque foi nos dado Jesus Cristo. Ou seja, então vivemos um tempo chamado tempo da salvação. O tempo da salvação acontece agora, em Cristo. É Ele que foi dado a nós como Salvador. Nele está a vida e a salvação. A sua palavra é palavra viva, porque se cumpriu plenamente nele, através do seu amor por nós, na entrega da cruz. Então isto se revela a nós. Constituiu herdeiros de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Isto é dito de Jesus Cristo, né? Na carta aos Hebreus. Então, portanto, nós vivemos esse tempo precioso, que é o tempo da salvação. A revelação de Cristo pelo Pai foi nos dada para que esse tempo pudesse ser o tempo de salvação, dando-nos o seu Filho revelado como extremo e pleno amor. E esse pleno amor foi selado na entrega dele por nós na cruz. Revela-se em Cristo, então, portanto, esse amor, né? E é por intermédio de Cristo que se fez homem, ou seja, assumiu a realidade humana, a nossa realidade, e pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, torna cada um de nós homens, né, participantes da própria divindade de Deus. Então veja, a graça maior, a gratuidade do seu amor é esta, né? São João lembra isso. Qual foi a maior graça? Qual foi o maior presente de Deus? Nós sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, termos a mesma identidade ou a mesma divindade, a própria identidade de Deus em nós, selada no nosso batismo, filhos de Deus. A divindade que recebemos de Cristo, né? Tornando-nos como Ele, herdeiros, co-herdeiros, né? Com Ele. Então, a Sagrada Escritura, se nós pegarmos lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 11, depois no Novo Testamento, João, capítulo 15, 14, 15, ele vai nos dizer o quê? Ele vai nos dar a conhecer o Deus que fala a nós. Deus fala a nós não como um estranho. Deus não fala a nós como alguém que está longe. Mas Ele fala a nós como amigos. A sua palavra é dirigida a nós como a amigos. Isso já é lá no livro do Êxodo, quando ele fala, Yahvé então falava com Moisés face a face, como um homem fala ao seu amigo. Então lá, capítulo 33, versículo 11, aliás, lá de Êxodo, e depois João, né? São João vai falar, o próprio Jesus que nos fala na intimidade do discipulado, né? Quando ele fala aos seus discípulos, ele vai, já não vos chamo servos, mas eu vos chamo, né, de amigos. Ele diz, não vos chamo servos, porque o servo não sabe
o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo amigos. Amigos. Por quê? Porque tudo que eu escutei do Pai, tudo que eu ouvi do Pai, eu vos dei a conhecer. Então Jesus nos dá a conhecer o quê? Jesus nos dá a conhecer o amor misericordioso do Pai. Por isso ele nos atrai ao Pai, né? É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, além de nos atrair, né, ele nos leva ao Pai. Ele é o caminho aberto para o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele nos chama e nos dá a filiação gratuitamente. Por quê? E ele vai dizer, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Então veja, não fostes vós, não é algo humano, né? É ele que toma a iniciativa. A iniciativa é divina, não é do homem. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e designei, indiquei, conduzi, né? Eu vos designei, escolhi para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos dê. João capítulo 15, 16, né? É esta realidade onde nós sabemos que a graça de Deus aconteceu, porque o chamado é gratuito, né? Não fostes vós que me escolheste. Ou seja, a iniciativa sempre é de Deus. A iniciativa daquele que ama, e nós podemos já ter esta garantia de ser amados por Deus. E só tendo esta garantia do seu amor é que nós podemos também amar a Deus e amar o próximo, amar um ao outro. Então, constantemente, portanto, nós somos colocados diante da verdadeira imagem, né, de Deus. A verdadeira imagem de Deus nas Escrituras, que é revelada dessa forma. A verdadeira imagem de Deus, né, a imagem do seu amor. Quem é Deus, então, na nossa vida? Então, Ele é o pleno amor. Ele é o pleno amor, donde brota toda a nossa vida. A nossa vida nasce do amor de Deus e que dá todo sentido à nossa existência. Então, o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência está em sermos amados por Deus e sermos filhos de Deus. Então, esta é a razão pela qual a nossa existência tem sentido. É, portanto, em Cristo que nos é revelado o amor total de Deus Pai por nós. Em Cristo isso acontece. O amor pleno de Deus, o amor total do Pai pela humanidade, por cada um de nós, por mim e por você, por nós, né? É em Cristo que isso é revelado, como Deus nos amou. Como a gente pode falar, Deus não existe, ou Deus não me ama. Qual é a prova maior desse amor de Deus? Olhe para a cruz, olhe para o Cristo crucificado, olhe para o Cristo que está se entregando, se dando, olhe para o Cristo que não está se defendendo em função da salvação de cada um de nós. Olhe para o Cristo que nos amou até as últimas consequências. Nos amou até a cruz e morte de cruz, diz São Paulo, né? Então, veja que esta realidade é em Cristo que é revelado o amor total de Deus. Então, não é um Deus censurador, né? Deus é um Deus que censura, um Deus censurador, um Deus que castiga, não. Deus que vem para nos dar vida. Então, é um Deus que não vem para julgar. Eu não vim para julgar o mundo, diz Jesus. O mundo será julgado pela palavra que já é dada. Quem acolhe essa palavra é salvo. Quem não acolhe já permanece na condenação, né? Na maldição do pecado. Então, não é um Deus censurador, um Deus que vem para julgar a humanidade, um Deus fiscal, um Deus juiz, nem para castigar e nem para condenar
o mundo. Jesus fala, eu não vim para condenar o mundo. É nele que nós encontramos a misericórdia de Deus. É nele que nós encontramos a misericórdia que é infinita, misericórdia divina. Na sua primeira carta, São João nos diz uma coisa interessante. E nós temos reconhecido o amor de Deus por nós. Quando é que nós reconhecemos esse amor de Deus por nós? Nele cremos. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Ou seja, Deus faz em nós a sua morada quando amamos. No seu amor está a morada divina. Então, o seu amor revela isso. Capítulo 4 de São João, né? Capítulo 4, versículo 16. Na entrega de Jesus na cruz, nos é revelado esse amor do Pai. Por quê? Porque ali ele não poupou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter uma vida plena, a vida eterna. A vitória de Cristo sobre a morte, fruto do pecado, está na cruz. Então, este é o rosto amoroso e misericordioso de Deus para conosco. Então, nós contemplamos na cruz o rosto amoroso do Pai, o rosto amoroso de Deus. Como é que é a face divina? Como é que é o rosto de Deus? Como é que ele se manifesta? Se ele existe, como que é a cara dele? Né? Como que é o rosto de Deus? Olhemos para a cruz e contemplemos, além daquele rosto macerado, destruído, massacrado, de um homem entregue à morte, atrás desse está o amor total daquele que se entregou, injustamente condenado pelo homem, e se entregou sem se defender, entregou-se por nós. Esse é o amor, esse é o rosto de Deus, o seu amor misericordioso. Então a misericórdia de Deus, ela é revelada e manifestada na entrega de Cristo por nós. Ele se entregou por nós. Aí está a revelação plena da misericórdia de Deus. Na carta aos Efésios, o capítulo 2, versículo 4, São Paulo nos esclarece uma coisa. Ele diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, a riqueza de Deus é a misericórdia, pelo grande amor com o qual nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça fostes salvos. Gratuitamente, então, o amor de Deus se revelou em Cristo na cruz. Gratuitamente. Pela graça de Deus, fomos salvos. E com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus. Então, em Cristo Jesus, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela qual, pela sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Então a graça divina nos revela o seu Filho, nos dá o seu amor, nos mostra a misericórdia plena, né, dada a nós. E nós, por isso, pela misericórdia de Deus, podemos participar, através da sua bondade, daquilo que é a vida eterna, dos tempos vindouros, dos tempos futuros. Então nós entramos nesta posse como herdeiros, como o próprio Cristo é herdeiro, portanto chamados de co-herdeiros em Cristo. Então veja, encontramos em Cristo manifestada e revelada a misericórdia do Pai, a misericórdia de Deus que se curva sobre nós. Ele se curva sobre as misérias humanas. Ele se curva sobre nós e cura as nossas feridas. Cuida para que tenhamos a vida. Então esta é a imagem do bom samaritano, né? O samaritano que passa e para. Onde o sacerdote, o sumo sacerdote, o levita não parou.
Estava ali um homem destroçado, um homem morto, praticamente semi-morto, né? Então é o que narra para nós, um Deus que se curva para as nossas misérias, um Deus que se curva para o homem machucado, para o homem ferido. Então veja, o que nos narra a parábola do bom samaritano, lá do evangelista Lucas, quando ele fala, no capítulo 10, né, versículo 29 a 35, quando fala que este samaritano se debruça sobre o homem ferido, machucado na estrada, é sobre nós, é Jesus que se debruça sobre nós e nos tira, nos arranca das nossas mortes. É Ele, portanto, que não nos abandona no caminho, machucados, feridos pelas misérias, pelos pecados, né? E misérias pelo nosso caminho. Não, Ele não nos abandona, não passa adiante. Deus não passa adiante dos nossos sofrimentos. Deus não deixa-nos na estrada, no caminho, com as nossas feridas. Jesus Cristo é o bom samaritano que vem, debruça-se sobre nós e é Ele que nos cura, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos leva à hospedaria. A hospedaria aqui nós podemos dizer é a imagem da igreja, né? A igreja que é chamada a revelar esse amor do Pai, acolhendo. Quando a igreja, hospedaria dos pobres, hospedaria dos feridos, hospedaria dos massacrados na vida, hospedaria daqueles que foram machucados por aqueles que lhes roubam a inocência, lhes roubam a tranquilidade, lhes roubam a paz. Então veja, a igreja é chamada a ser esta hospedaria. E é para esta hospedaria que Jesus, debruçado sobre os feridos, leva os homens, leva a hospedaria para que o hospedeiro cuide dele, ferido. E depois Jesus faz uma promessa. É Jesus aquele que cuida, leva a sua igreja, leva a hospedaria para que o hospedeiro, né, dê a continuidade à obra que ele começou, a cura, né, o alimento. Então ele vai dizer para o hospedeiro, cuide dele, cure, alimente, continue aquilo que eu já comecei, né? Jesus pede à sua igreja que continue a sua obra em nós, né? Então a igreja, como a hospedeira, a hospedaria de Deus, é aquela que é chamada a acolher, continuar a sua cura, continuar a sua obra, a alimentar aquele que está quase morrendo. E por isso que ele vai dizer que a palavra se faz presente. Então a palavra de Jesus Cristo é o consolo. A palavra de Jesus Cristo, que é boa nova, é a palavra que cura, é a palavra que, penetrando o coração do homem, o liberta dos males, o tira das escravidões. A palavra de Jesus Cristo, que é o próprio Cristo, dada a nós como força para que realmente nós nos reergamos das nossas quedas. A palavra de Jesus Cristo, que é o próprio Cristo, que se faz alimento ao longo da nossa caminhada, né? Então, é esta palavra que é palavra de vida, o Logos de Deus, a presença de Deus no meio de nós. Essa palavra que nos leva à salvação. Então, a sua presença, a presença de Cristo na sua palavra nos salva. A sua presença na sua palavra nos resgata. A sua presença na sua palavra nos redime. A sua palavra, que é presença de Deus na nossa vida, é que nos conduz nos caminhos de Deus para a salvação. E outra presença divina que se faz viva no meio de nós é a presença na Eucaristia. A Eucaristia é a Assembleia reunida, é o povo reunido. Esta hospedaria de Deus que nos providencia
um alimento celestial. A Eucaristia é o próprio Cristo dado a nós. Por isso que é o memorial de salvação. A Eucaristia se torna para nós memorial de vida eterna. Fazer isto em minha memória. Fazer isto celebrando o meu memorial. A minha presença perene na história. A presença perene de Cristo no meio de nós é dada a nós na sua palavra, é dada a nós na sua Eucaristia. Pão vivo e verdadeiro. Quem come deste pão viverá eternamente. O pão que eu vos der é a minha carne como comida e meu sangue como bebida. Então, esta palavra, esta presença viva de Cristo, né, ela é dada a nós na Assembleia que se reúne, na Igreja Assembleia de Deus, profundamente reunida em torno da mesa eucarística, em torno da sua palavra, que é palavra viva. Então, é portanto a Igreja que recebe a missão de continuar a obra da salvação. A Igreja continua no mundo a missão de salvar a humanidade, apresentando Jesus Cristo, pão da vida, apresentando Jesus Cristo, palavra que sustenta e que alimenta, que liberta e que dá a vida. Então, a Igreja que recebe esta missão e que é chamada a realizar a sua obra como continuidade da obra de Cristo, que é a obra de salvação. Então, ele, que promete ao dono da hospedaria, no episódio do bom samaritano, ele promete que voltará. Ele diz ao hospedeiro, cuide dele, continue o que eu comecei, cure, alimente, dê vida a ele, faça com que ele recupere a vida, que eu vou voltar. Né? Quando eu voltar, eu voltarei e quitarei o restante que ele gastar. Né? Então veja, é fantástica essa promessa de Jesus Cristo, né, que se cumpre nessa palavra do samaritano, quando ele diz, olha, cuide da mesma missão que eu tive, cuide, cure, fortaleça, dê alimento, retribua a ele a vida, restitua a ele a vida, a dignidade, restitui a ele a dignidade de filho, etc. Porque eu vou voltarei, e na minha volta eu continuarei a obra de resgate, né? Eu te restituo tudo aquilo que você gastou para ele, o restante que você gastou. Então veja, irmãos, que é esta obra de salvação para a nossa cura plena, completa, total. Então, desta maneira, com esta parábola do filho do bom samaritano, aliás, né, nós então concluímos este outro texto, este outro tema da presença de Deus ao longo de toda a nossa história, de toda a nossa vida, completando justamente o tema que nós iniciamos, que é a palavra me ajuda a reconhecer a presença de Deus em minha vida.